Boa tarde, gente. Mais uma vez estamos aqui no Recanto Riacho de Pedra. Hoje o vídeo não vai ser de plantação. Hoje o vídeo a gente vai falar um pouco da construção da casa. Nós não terminamos ainda, mas a gente vai falar um pouco da construção. O porquê um pouco? Porque as pessoas, tem algumas pessoas que têm dúvida, inclusive até a pessoa que está filmando tem dúvida em relação a algumas coisas, como foi feita a casa. Aí eu gostaria que ele perguntasse qual é a dúvida dele, que eu vou explicar agora. Oi pessoal, boa tarde, tudo bom? Eu vi aqui na construção, eu fiquei com uma dúvida muito grande. Toda casa que eu reparo, ela tem colunas. E a casa aqui da chácara, ela não tem coluna. Por que, meu amigo? Por que essa casa não tem coluna? Então, ela tem um baldrame feito com coluna na parte de baixo. Ela tem umas sapata, ela tem ferro na parte de baixo, com canaleta, de bloco de canaleta, feito de fora a fora, que chama cinturão. E também tem coluna aqui, não sei se você reparou, aqui no terraço tem coluna, na parte de terraço. Nas 4 colunas tem coluna de ferro com concreto. O porquê de não ter coluna nas extremidades? Porque essa casa é uma casa de telha, ela não vai ter casa em cima. É uma casa de telha com madeira, ela não vai ter, nós não vamos fazer casa em cima. Então, como aqui é um terreno plano e não é um terreno que é de barranco, que precisa fazer muro de arrimo, fazer baldrame, então a gente conversamos com o pedreiro. Ele informou para nós como que poderia estar sendo feito, só que o baldrame tinha que fazer com ferro, cercar a casa inteira, fazer um cinturão, que nem eles falam, com canaleta, com ferro e concreto. Isso aí na parte de baixo foi feito. Na parte de cima não foi feito, você pode olhar aqui na esquina, não tem, é com bloco de concreto amarrado, não tem. Por causa disso aí, porque aqui é um lugar plano e é um terreno firme. Então não teve necessidade disso. A necessidade maior de se fazer coluna, até com sapata e coluna e viga, é quando se vai bater laje. Por quê? Porque vai se construir em cima. Quando vai construir em cima, e a laje é pesada, então você tem que fazer isso, porque senão ela não aguenta, ela racha e pode chegar a cair. Então aqui foi feito desse jeito porque, como eu já expliquei, se você mostrar aqui, você vai mostrar que o terreno é plano, é firme. Eu vi quando estava cavando, é um terreno muito firme, então não teve a necessidade de fazer, de colocar coluna, nem colocar, fazer viga, porque as vigas são de madeiras, ela é de telha de barro, com madeiras, não teve essa necessidade. Obviamente que para se fazer isso tem que conversar com um profissional, uma pessoa que saiba fazer. Ele vai orientar a cada um como que pode ser feito, não é verdade? Porque não é assim, eu vi no vídeo e a pessoa falou que podia fazer. Não, porque tem muito terreno de chácara que é acidentado, é barranco, é um lugar molhado, por exemplo, arenoso. O que é que vai acontecer? Ela vai ceder. Então você tem que fazer com sapata, coluna, viga, fazer tudo isso. Aqui não foi feito por causa disso. Aqui é um terreno no alto, plano, um terreno firme, um solo firme. Não precisou fazer com sapata, com coluna, com viga, com essas coisas. Está respondida a pergunta? Muito legal, bacana, tirou minha dúvida. Eu tenho outra dúvida para tirar. Eu vejo que as casas, a maioria também são feitas com aquele tijolinho marrom, de barro, eu não sei o nome agora. Por que você está optando por esse tipo de bloco aqui? Então, o tijolo é o tijolo cerâmico. Existe aqui na nossa região, aqui em São Paulo, tem 3 ou 4 tipos de tijolo ou mais. O mais usado é o 11,5, 14, 24. É o tijolo mais usado, que é tijolo cerâmico. Por que eu não usei? Porque aquele tijolo, ele basicamente ele não serve como estrutura, igual o bloco de cimento. O bloco de cimento ele serve de estrutura. Se você olhar, ele é forte, ele serve de estrutura. Então não tem viga, mas o bloco ele serve ele mesmo serve de estrutura. O bloco de cerâmica, ele molhado, ele pode quebrar. Qualquer coisa pode quebrar ele e pode vir a ficar aqueles buracos. Então ele não é apropriado para fazer sem coluna. Então se eu fosse fazer com bloco cerâmico, eu tinha que fazer coluna igual você perguntou. Eu tinha que fazer coluna,
fazer sapata, ele ia servir só de fechamento. O que é isso? Você põe uma coluna em um, aqui no fechamento da janela ia ter outra, na porta ia ter outra e assim por diante. Então o bloco cerâmico ele ia servir só de fechamento, só para fechar. O bloco de concreto, ele serve de estrutura. Ele é a própria estrutura, porque ele é mais forte do que o bloco cerâmica. Lógico que muita gente gosta do bloco de cerâmica, depois todos vão ter que rebocar, esse aqui também vai ter que ser rebocado, porque por causa da umidade, chove, bate água, então vai ter que ser rebocado para poder fazer o acabamento. Ou pintar em cima, dependendo do reboco, com areia fina, ser filtrada, ou passar massa corrida, aí a pessoa escolhe, vai depender da condição financeira de cada um. Eu mesmo estou pretendendo rebocar um reboco fino e depois pintar, tanto dentro como fora, mas cada uma pessoa faz do seu jeito. Então essa foi a ideia de não fazer com bloco cerâmica. Apesar de na região ser muito forte a construção com bloco cerâmico, mas a gente optou com bloco de concreto. E se você olhar ao redor, 90% das construções que está fazendo aqui no empreendimento são tudo de bloco concreto. Por quê? Por causa que ele serve de estrutura para não precisar de fazer com viga, fazer vigamento, concreto e essas coisas. Não, já falando de novo, que necessariamente não precisa a pessoa, porque vai usar bloco de cimento, não usar o concreto. Não usar, fazer viga, sapata, coluna. Se a pessoa quiser, pode fazer. Isso aí é o gosto e a questão de cada um. E a segurança. Você vai construir em cima, agora eu não vou construir, por exemplo. Eu vou pôr de telha, mas amanhã ou depois eu resolvo que eu vou pôr laje aqui. Então, na minha casa hoje, eu não posso fazer isso. Se eu for fazer, eu sou obrigado a colocar coluna com sapato, você entendeu? Mas tem gente que, não, eu vou colocar, vou fazer, vou cobrir de telha, daqui mais uns dias que eu tiver mais uma condição financeira melhor, eu vou tirar a telha e colocar laje. Positivo, tá certo também. Mas no nosso caso aqui, ela vai continuar de telha. Mesmo se eu for fazer mais alguns cômodos, ela vai continuar de telha, ok? Então, esse é um vídeo simples também, falando da construção, tirando a dúvida, talvez, da pessoa que perguntou, ou a dúvida de mais alguém, né? Que às vezes pergunta, não vai cair? Não, não vai cair, porque o solo é seguro. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço para cada um de vocês, que Deus abençoe cada um de vocês e até os próximos vídeos, se Deus quiser.